Todo jogador de futebol gosta de carnaval. Mão pra cima e salve esse cara que é unanimidade! E aí, galera? Mas tem aqueles que passam do limite e no caso de Edmundo, alguns dias de folia condenaram sua passagem pela Fiorentina. Quer entender como o animal se tornou uma persona non grata na viola? Fica ligado no episódio de hoje do Recortes da Bola e confere aí os carnavais de Edmundo que a Fiorentina não esquece. Eu sou o GG, mas antes da folia, já vai deixando o like pro YouTube recomendar este vídeo para mais pessoas. E claro, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo sobre o mundo do futebol. Quem acompanhou o Edmundo no final da década de 90 no futebol brasileiro não tinha dúvidas que ele seria um dos grandes nomes brasileiros na Europa. Isto porque em 1997 o animal alcançou uma das temporadas mais icônicas do futebol nacional, levando o Vasco ao título brasileiro daquele ano com um conjunto de atuações que, olha, empolgaria qualquer olheiro na Europa. Os números e as premiações ilustram muito bem isso. Veja bem, no Brasileiro de 97, Edmundo simplesmente anotou 29 gols em 28 jogos, com direito a 10 assistências. Hoje em dia é difícil imaginar alguém repetir este desempenho. Fora isso, o animal foi o artilheiro da competição e o bola de ouro, além de ter sido escolhido o melhor jogador das Américas naquele ano. Não é à toa que a Fiorentina pagou 9 milhões de dólares para ter Edmundo, numa negociação que por muito tempo foi a mais cara da história do Vasco. Na Itália, o animal então chegaria com status de craque para formar um trio estrelado com o argentino Gabriel Batistuta e o português Rui Costa. Mas aos poucos o sonhado sucesso na Europa foi ruindo. Acostumado à vida no Rio de Janeiro, Edmundo não se adaptou à vida em Florença, sentia falta do mar e reclamava que tudo na capital do Renascimento tinha cara de velho. A Fiorentina até que tentou contornar tudo isso e bancou uma mansão para o brasileiro, com 4 quartos, churrasqueira, adega, mesa de pebolim e ping-pong. Mas nem isso, muito menos os 5 mil dólares mensais amansaram o animal. Edmundo queria o Brasil e o carnaval. E em 98 forçou sua saída da Fiorentina indo para o Brasil exatamente no período da folia. A atitude do atacante não pegou bem, incluindo na seleção brasileira, e ameaçado de ser cortado da Copa de 98 por Zagallo, o animal retornou à Itália, com o rabo entre as pernas. Antes, nos treinos, os torcedores aplaudiam toda vez que eu pegava na bola. Agora que voltei, só quando faço gol, comentou Edmundo na época. Mas esse gelo recebido no retorno à Itália não mudou nada a cabeça do atacante, que seguia insatisfeito e permanecia conturbando o ambiente com suas brigas com o brasileiro naturalizado belga Luiz Oliveira, seu inimigo declarado no clube. A gota d'água que fez o copo transbordar, porém, veio na temporada 99-2000. Naquela época, a Fiorentina brigava pelo título italiano e tinha uma sequência importantíssima de jogos. Sem Batistuta lesionado, a torcida confiava em Edmundo, que fez o impensável. Conseguiu uma liberação para curtir o carnaval no Rio de Janeiro, o que segundo ele estava previsto em contrato. Enquanto a Fiorentina perdia pontos importantes no campeonato italiano, Edmundo era flagrado no Sambódromo, desfilando pela Salgueiro e jogando futevôlei em Ipanema com Renato Gaúcho. A história, claro, também não pegou bem e ficou ainda pior após a mídia italiana publicar que o atacante brasileiro havia chamado Batistuta de perdedor e Rui Costa de invejoso.
E Edmundo afirmou que só retornaria com a titularidade garantida. E após muito bater o pé, o atacante retornou, mas nada mais poderia ser feito para contornar a crise no clube. A Fiorentina acabou terminando com o vice-campeonato e até hoje os torcedores da Viola não esquecem do descaso do atacante brasileiro com o clube. Me arrependo de ter vindo no Carnaval quando jogava na Fiorentina. Minha personalidade não atrapalhou, foi minha burrice, disse Edmundo anos depois. A verdade nisso tudo é que Edmundo teve a chance de ter uma imagem completamente diferente perante os torcedores da Fiorentina. Talento ele tinha, afinal, pelo time italiano, o atacante fez 16 gols em 48 jogos, com direito a 15 assistências. Ótimos números. Mas bem sabemos que o futebol não se trata apenas de estatísticas, porque ao se lembrarem de um tal camisa 11 brasileiro que passou por lá, os torcedores da Fiorentina não vão se lembrar dos números, mas sim daquele fevereiro de carnaval, quando seu craque trocou um título nacional por alguns dias de folia. E você sabia dessa escolha trágica feita por Edmundo no futebol italiano? Comenta aí, deixa o like e se inscreva no canal. E olha, tem brasileiro que ao contrário de Edmundo, tem tudo para marcar seu nome no futebol europeu. Estamos falando de Vini Júnior e nós explicamos por que ele será o maior brasileiro da história do Real Madrid. O vídeo tá aí na tela, confere aí, você não vai se arrepender. Até a próxima!